O Márcio, ele é goiano que faz parte do coletivo, né? Do Guarda Abolicionista, que é vocês são contra o especismo, contra... É isso aí, contra tudo, cara. Contra tudo. Vamos falar sobre isso. Primeira coisa é agradecer a iniciativa de fazer, né? Porque é um assunto que, independente da posição de cada um, já causa polêmica e problemas, né? Ou seja, falar sobre esse assunto às vezes já causa... Tá bom o áudio, assim, eu não... Tá. Então já é uma coisa que já causa, assim, sabe, um tremor, assim, tu fala a palavra direito animal, tem gente que começa a ter um suor, assim. E acho que é importante a gente falar sobre isso para ter uma diretriz mínima, assim, porque eu acho que está tendo uma explosão nos últimos anos, isso é visível e tal, quer dizer, a posição dos animais está cada vez mais sendo falada, redes sociais, internet, essa coisa toda, não com toda a propriedade, tem gente que fala da coisa da maneira mais contraditória, hipócrita do mundo, né, ou defende uma coisa, defende outra, ai que horror esse cachorro e tal, mas domingo aquele fla-flu aqui no churrasco e tal. Tudo bem, a pessoa tem direito a se expressar, mas a coisa não virar uma bagunça. Como eu já falei com o Matheus na oportunidade do trabalho dele, sabe, o meu medo é que tenha um esvaziamento dessa ideia, como aconteceu, por exemplo, com a ecologia e o meio ambiente lá nos anos 80, né, que de repente assim, chegou uma hora que todo mundo era ecologista, todo mundo era a favor da Amazônia, todo mundo era pelo meio ambiente, embora não fosse, embora o cara não tivesse nem aí, sabe, queimando pneu, fazer assim, o pior possível, sabe? Mas o cara precisava marcar assim, um X, é a favor da... eu sou o número 1 e tal. Ele não era. Então de repente começa a ter assim um esvaziamento, que eu acho que é importante que ter uma conversa assim para pelo menos dar umas diretrizes mínimas e tal. E a gente também tem a sorte de que tem uma série de pensadores contemporâneos, cito aí o Gary Francione como um grande nome e tal, que está falando disso, ou seja, não é conversa louca, não é, sabe, aí tadinho do bichinho e tal, não, tu vai ter um pensador lá em cima, né, vamos dizer, que está te falando a coisa com tanta propriedade que não tem como te ignorar, e daí tu pode fazer o teu trabalho acadêmico e tal, baseado, né, em todos esses autores. Antigamente era mais complicado falar disso, né, então se hoje tem gente que se incomoda, dá risada e tal, pelo menos assim, ó, tem gente que está falando de uma forma séria, então acho que a gente pode discutir sobre esse assunto, né? Na verdade eu acho que as pessoas já criaram uma caça tão grande para uma série de coisas que elas têm, precisam apenas uma delas, no caso aquilo que eu milito com mais força, sem abrir mão das outras, e na verdade elas parecem já estar numa posição assim de defesa, né, na frente de qualquer coisa, até porque eu acho que o sistema lhes dá uma coisa do tipo assim, olha, você escolheu isso, sabe? Tanto que eu costumo muitas vezes dizer, sabe, questionar determinadas tradições e tal, e no caso da gente, quando a gente fala do veganismo, que a pessoa vai abrir mão de comer alimentos de origem animal, entre outras coisas, na parte da alimentação, por exemplo, sabe? Mas isso, mas a minha avó, mas... Sabe, toda aquela conversa, assim, sabe, familiar que a pessoa aprendeu, tipo, a pessoa aprendeu até os 7 anos e depois não aprende mais. Não pode mudar, né? Então me parece que todo mundo já tem uma certa defesa. Não, mas acontece que eu tenho o direito de fazer isso, acontece que eu posso fazer aquilo. Então, me parece complicado, sabe? Todo mundo já tem uma certa resistência, assim, do tipo, não, tem outras coisas as quais me preocupar, né? E daí na hora que tu vai apontar uma coisa, olha, mas isso você está sendo, lá na ponta tu está massacrando animais, por exemplo, especificamente, você fala de outras coisas, né? E a pessoa vai dizer, mas pois veja bem, eu tenho a prestação do meu carro, eu tenho que pagar minha casa e tal, nasceu meu filho, uma série de coisas assim, né? Eu acho complicado, assim, eu vejo que no lidar, assim, constante do ativismo, o que mais acontecia, o fenômeno não era nem que a pessoa tinha uma posição a respeito daquilo ali, era que muitas vezes ela ignorava completamente aquilo e que precisava ter que explicar. Então quando falava de testes em animais, a pessoa perguntava, que testes de animais? Onde tem isso? Sabe? Eu lembro uma vez lá no centro, um cara perguntou assim, tá, mas a polícia não faz alguma coisa contra isso, contra esses testes de animais? Sabe? Ou pergunta se é nos Estados Unidos. Entende? Então uma realidade assim, longe da cabeça do cara, porque o cara tá naquela vidinha ali de merda. Então se tu tiver, de repente, que primeiro dizer pra pessoa que tal coisa, na nossa visão, é errada, tu vai ter que primeiro, de forma pedagógica, explicar aquilo pra pessoa. A gente acha que todo mundo tá sabendo.
que todo mundo está sabendo o que é e tal, e quais é as nossas posições, o que a gente é contra e qual é o problema, na verdade não é. Sabe? As pessoas estão ignorantes, com curso superior a pessoa ignorante. A pessoa não sabe uma lista de coisas. Então, acho que a gente acaba, e aí falo eu como jornalista, que é a profissão que paga o meu aluguel, que assim, eu acredito que a gente precisa informar as pessoas, precisa dizer para elas que elas não estão sabendo. As pessoas não sabem dos seus direitos, me acidentei, eu não sabia que eu podia ter um seguro lá do governo, a pessoa não sabe disso, embora aquilo lá exista. Então eu, para falar de uma coisa tão específica, do específico, que é aquilo que eu estou tratando, eu preciso trazer essa informação para as pessoas de uma maneira clara também, poder falar com diferentes tipos de pessoas, para que elas saibam o que eu estou tratando. E aí ter uma posição. Eu espero que todo mundo já esteja sabendo de tudo. Não, eu estou descobrindo cada vez mais que o ativismo é isso, é tu informar as pessoas e tal, e aí tem a ANDA, como tu bem citou, né, para quem não conhece, a Agência de Notícia dos Direitos dos Animais, né, do qual eu e a Ellen somos colunistas. Então, e ali é um troço que fica assim, bombardeando informações para que as pessoas saibam, né, para depois elas se acharem o direito de opinar, mas primeiro elas precisam saber do que a gente está falando. Né? Mas aí entrando no meu lado mais da comunicação, né? Mas enfim, sobre o especismo, cara, eu até citei lá no Facebook pro pessoal ler o Gary Francione, que é um grande pensador aí pra gente e tal. E o Gary Francione tem uma frase assim que é lapidar, tanto que na Vanguarda o nosso novo banner é justamente essa frase. Que é uma frase do Gary Francione que roda bastante no Twitter dele, porque ele, né, daqueles caras celebridades que tweetam, né? Que é assim, racismo, sexismo, especismo e heterossexismo são formas de violência. Rejeite toda a violência. Então ele está colocando em pé de igualdade aquele preconceito que tu vai ter, apontando para o outro lado e dizendo que aquele lado lá é inferior e que em cima dele tu pode tripudiar à vontade. Basicamente isso é o que acontece. No caso ali do espécie da gente do humano para o outro e tal, no caso do racismo de um lado para o outro e tal, e heterossexismo, inclusive eu acho uma palavra bem interessante para ser usada no lugar de homofobia, já que não é homofobia o problema esse, e sim heterossexismo, ou seja, preconceito dos heterossexuais para quem não é heterossexual, independente da pessoa ser homem ou mulher. Quem quiser ler o Gary Francione tem inclusive um blog que é um blog espelho, à medida que ele vai escrevendo lá em inglês, tem uma pessoa que traduz em português, então vai saindo junto. Só digitar Gary Francione traduzido no Google vai aparecer o site dele, daí tem essas, destrincha bem esses termos aí, é um grande pensador, né? Vegetariano, eu também gosto de salada, também sou vegetariano. Eu só como frango, também sou vegetariano. Eu como carne de vez em quando, eu nem gosto muito de carne, então eu também sou vegetariano. Essas coisas assim, sabe? Ou confesso que eu fui, antes de ser vegetariano há 20 anos atrás, assim, não, tudo bem, mas eu não como algumas coisas. Então assim, eu não comia vitela, não comia coelho, mas comia o resto normal, aquilo que a gente considera como normal. Também essas definições eu acho que assim, na verdade são categorias que acabam sendo uma coisa meio que interna, né? Tipo assim, não, o cara já está na faixa amarela do jiu-jitsu, agora ele vai passar por outra coisa. O cara que está ali fora não sabe, ele vai apanhar do cara ou não. Assim, né? E muitos desses pensadores, a Sônia Felipe é um exemplo de que cria assim, uma lista de termos, até porque eu tenho uma preocupação com isso aí, e como eu falei no começo, eu acho interessante só botar uma sintonia assim, pra coisa aí legal, assim, né? Pra não ser um oba-oba, já que eu acho que o mundo é assim, um gigantesco caos e oba-oba e tal. Aliás, eu estava lembrando, quando o Nando estava falando dessa divisão aí, eu lembrei que estava no Fórum Social Mundial, participando lá daquelas desconferências, né? E aí estava falando da militância e tudo mais e tal, aí tinha gente lá no meio, lá, não tinha nada a ver com o assunto, mas tinha gente no meio que era vegetariano, e um cara disse assim, pô, mas por que todo mundo não se une, por que tem os grupos, e, né, diferentes grupos e tal, e eu disse, mas cara, é só para olhar a programação aqui do Fórum Social Mundial, cada evento é um coletivo que está fazendo e tal, embora todo mundo esteja querendo mudar o mundo, em vez de ser um grupo só, não, são mais ou menos uns 500, acho que isso é natural, assim, na cabeça humana e tal, do cara mais ou menos se dividir e tal, e podendo pegar aí a esquerda e tal. Essa questão, mas infelizmente vai ter que ser essa divisão, e a divisão já começa na terminologia, né? Vegetariano, socorrista, né? Assim como tem gente que usa o termo ativista, assim, pra qualquer coisa e tal, e daí tu descobre que a pessoa faz determinada
coisinha, sabe? A pessoa é chamada socorrista, que já é mais um termo que foi tirado da palavra protetor, porque justamente nessa definição de protetor de animais e tal, era aquela pessoa que ia ali atrás do cachorro e do gado da rua. Daí começou a se chamar socorrista, né, que era aquela pessoa que socorre esses animais que estão próximos de si, que está precisando ali de uma ajuda e tal. Mas isso não é nada assim que tu vai no Google, assim, digitar a definição e vai aparecer assim, uma boa definição para a pessoa saber. Né? O que é importante é a pessoa começar a ter uma visão crítica de si mesma e do mundo, aí ela começa a mudar, começa a evoluir e tal. E o próprio veganismo também não é o final, já tem lugares que já estão além do veganismo, com seus motivos, mas isso já é muito mais complicado, é assim, mais importante que as pessoas, primeiro assim, sabe, não comam carne, começa a conversa, sabe? Porque depois daí cai uma ficha, cai uma gama gigantesca, a ficha que tu começa a desdobrar as outras coisas. Por exemplo, o queijo, né? E ovos, que daí tu não mata teoricamente, mas tu explora de forma pior e mais dolorosa do que a carne em si, entendeu? Porque tem gente que já fala, alimentação animal, vegetarianismo, especismo, guerra financeira, a pessoa, tu não come carne, sabe? Como se fosse assim, uma única coisa, um bloco assim que cai na cabeça da pessoa. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem o tesão, assim, pelo comer carne, e, né, sinal de masculinidade, todas essas coisas, assim. Talvez uma das coisas mais perversas que a gente não se dá conta e que está dentro disso, a produção de ovos, que é para tu conseguir fazer com que, sabe, o cu da galinha largue mais ovos, é que ela tem um ciclo diário como nós temos, né? Chega a determinado horário, tu não está com sono e vai dormir. Então ela faz isso. O que a indústria descobriu? Ela descobriu que as galinhas, sendo idiotas, se tu fechar tudo, apagar as luzes, elas entram em silêncio e elas ouvem que as outras também estão em silêncio, elas param, elas dormem. E eles esperam umas horas e eles abrem de novo as cortinas, as galinhas idiotas, elas acham, é um outro dia. Começa a comer e tal, e daí o ciclo dela ali dentro diz, opa, hora de produzir mais um ovo. Então tu começa a produzir assim 1,2 ovos por dia, não mais um. E tu vai aumentando, aquilo ali até tu passar uma barreira. Entendeu? A Sônia Felipe tem um texto maravilhoso chamado Sono das Galinhas, ou seja, é uma coisa que tu... eu que sou jornalista, quem trabalha é parecido, porque lá não tem janelas, porque tu bota as pessoas a trabalhar lá e daí tu não... Entendeu? E pra ver como o sistema todo trabalha nisso, o shopping center não é a mesma coisa, tu entra no shopping do site, mas já tá escuro. É pra isso, porque tu fica lá dentro assim, entendeu? É mais ou menos isso. Então, no caso das galinhas, tem essa história das cortinas, que é uma coisa horrível. Imagina que as pessoas vão começar a botar ovo, assim, não. Então tem essa coisa assim, que é uma coisa horrível, cara. Porque tu pensa, tu consegue moldar até o teu metabolismo pra pensar assim, puxa, entende? Parece aquelas coisas de comédia, assim, toca o despertador, o cara acorda pra ir trabalhar, não, mas não precisa. Quando toca de novo, ele acha que começou um novo dia. Então, só isso aí, cara, é uma coisa assim, ó, horrível e tal. Isso é uma coisa comum, tu vai lá na colônia, o colônia já tem orientação da tal hora, tem que levantar as cortinas, baixar as cortinas, levantar as cortinas, baixar as cortinas. E o colono não come nem o ovo, nem a carne daquilo que ele produz, porque ele sabe que é uma coisa, né, Frankenstein. Na verdade, você nem ia pra Europa, porque agora na cidade de baixo abriu um cachorro-quente aí, que tem cachorro-quente de vitela, que já nos pediram para a vanguarda ir lá, tomar uma providência sobre isso aí. Mas, cara, eu acho esse um ponto importante. Eu acho que a palavra direitos dos animais, eu acho que de alguma maneira ela se metamorfoseou, que para nós é muito clara, como assim, ó, direitos animais, direitos humanos. Entendeu? Ou seja, é um guarda-chuva que engloba isso aí. E não é especificamente assim, ó, o direito estrito que está escrito ali. Tu vai pegar ali o que se pode ou não fazer com aquele animal, que eu imagino que seja a tua pergunta. Na verdade, a gente não assim, pouco lidamos com isso. É uma das 50 coisas que a gente faz, é uma lá de pensar num projeto de lei que daí seria direito, uma coisa jurídica falando. Na verdade, assim, ó, é uma grande, sabe, é uma manta que cai sobre a coisa, onde vai ter uma série de questões. Proteção, libertação, tirar disso, tirar daquilo, mudança de consciência. Eu acho que a palavra direitos dos animais, ela tomou essa forma. Ela não é uma coisa, tanto que assim, ó, tirando a Valesca e a Iriane, que é especialista, não tem uma maioria de advogados aqui falando disso, entendeu? Já estive em evento que era sobre isso, mas é assim, um ponto específico que se fala, assim, direitos animais, sabe, como se fosse assim, um direito do trânsito, o cara pode fazer isso, não pode, entendeu? Não é, extrapolou isso aí, se tornou uma coisa que tu passa, tal como os direitos humanos, né, tu passa assim a ser um motor que vai engolindo todas essas coisas, e que daí o jurídico vai ser alguma coisa que entra naquilo ali, né, até porque tem muita coisa que está completamente desregulada, e eu já ouvi, por exemplo, a doutora Renata Fortes, que é uma
advogado militante forte na área animal, que me disse assim, ó, pela Constituição nenhum animal poderia ser morto no Brasil. E no entanto, tu vai lá na um a cada 30 segundos, talvez. E aí, como é que fica? E aí volto a falar pelo viés da comunicação, eu acho que o que cria essa ideia nas pessoas é muito de uma propaganda, não estou falando só da propaganda da televisão, mas que vai criando assim um imaginário coletivo. Acho que outra palavra que acabou se desvirtuando completamente, que é sustentabilidade, né? Então cada vez que eu leio a palavra sustentabilidade, o que é que eu leio naquilo ali, cara? Eu leio alguém dizendo que, eu consigo manter a coisa como a coisa está, mas eu acho que eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que para tu resolver, no caso dos animais, tinha que virar o mundo de cabeça para baixo. Qualquer pessoa que me fala a palavra sustentável, e isso vai desde lá que é a Xuxa dos pecuaristas, entendeu? Ela vai querer o sustentável e daí vai chegar lá na casa do cidadão médio vendo televisão e vai achar muito bonito aquilo ali, porque daí tu pode criar gado e o leite e o ovo e a galinha, e pode fazer o que quiser e ainda assim a natureza vai estar tudo bem com ela, ou seja, tu mantém, entendeu? É tipo assim, não, a gente vai limpar a caixa de gordura ali da casa de prostituição, aí tá tudo ok lá dentro. Ninguém se queixa com aquilo ali. Então eu acho que muitas vezes as pessoas acabam dizendo, não, mas então tá bom isso aí, cara, então tá legal, é assim que tem que ficar. E quando a gente quer dizer que a gente quer acabar com determinadas coisas, não, então aí passa a ser um pensamento extremo, embora a gente queira resolver assim, essas coisas lá pros animais, né, cara? Só para responder rápido, ó, ação direta, se alguém fizesse ação direta aqui, frigorífica, essas coisas, a gente não ia falar em público. Então, assim, já fica respondido nem sim nem não, né? Essa pergunta específica. Embora todo mundo no Facebook bota lá a figura da LF com capuz e tal, e não sei o que. Imagina, sabe? Isso aí não... todo mundo é bom moço aqui, né? Tem muitas ações assim, cara, que são invisíveis, entendeu? Que são mais próximos possível do que tu possa imaginar de ação direta ou coisa ilegal e tal. Que são coisas invisíveis que podem ser feitas, sabe? Claro, eu não vou dizer aqui, entendeu? Mas existe isso aí, que isso tá no rol dentro do cara, desde tu ir lá no bar assim, tu dizer, não, eu quero comer aquilo ali já é um início. E eu falei da refeição 3 vezes por dia, porque é o impacto que tu tem sobre toda essa ideia 3 vezes por dia no mínimo. Então aquela coisa assim, tem gente que diz assim, vocês criticam, mas tu tá usando um computador, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ótimo, eu compro um computador e uso 10 anos dele, entendeu? A pessoa faz a refeição 3 vezes por dia, então 3 vezes por dia aqui nos animais, sabe? Isso para comer certo. Agora as outras coisas, cara, vamos dizer assim, ó, é multifacetado, assim, as possibilidades de coisas a serem feitas, e à medida que a gente vai passando, a gente que tem anos já na militância acaba até descobrindo novas coisas. Porque tu tem diferentes impactos, né? Eu nunca vou conseguir entregar um panfleto para uma pessoa que está lá em São Paulo. Mas a gente tem certos contatos e certas mexidas de pauzinho, por exemplo, lá em São Paulo, né? Então, por exemplo, agora vai ser o terceiro livro que tem artigos meus da Ellen, junto com outras pessoas aí, Laerte Levai, Sônia Felipe, esse pessoal assim. Então, quer dizer, um monte de gente vai comprar esse livro que eu não sei quem são essas pessoas, que o livro vai estar lá numa biblioteca, lá em Minas Gerais, tá? Um lugar que eu nunca vou ir. Então, é uma maneira de entrar lá e, sabe, explodir uma bombinha ali naquelas coisas, assim. Então, é uma das muitas coisas e tal. O resto, sabe, dá pra... criatividade, né, sabe? Já tem que ser criativo. Internet também. Normal, eu vejo isso como tranquilo, cara. Você me pergunta toda hora, assim, e tal. Até porque eu já fui de outras siglas e fui vindo e tal. E eu digo, olha, cristianismo, cara. Entendeu? É uma só ou é assim, ó? Que se odeiam, sabe? O pastor evangélico chuta chuta a santa lá da outra igreja, os caras xingam o outro e tal, e aí? Todo daí vem alguém e diz, não, mas Deus é um só e tal, mas aí eu digo, não, eu sou ateu, então eu caio fora dessa coisa assim. Mas a minha avó acha que todo mundo é todo mundo, entendeu? E que não existe outra religião tirando a dela. Entendeu? Mas ela tem aquela cabeça assim, sabe? E eu acho que isso é isso. Eu acho que o mundo tem esse fluxo caótico e tal, e as coisas vão ser assim mesmo, tá? Eu vi um documentário ontem maravilhoso, assistam, chamado Tobias 700, tem no YouTube para ver inteiro, sobre as ocupações dos prédios no centro de São Paulo. É maravilhoso, pessoal, olha, sensacional, depois cada um que aconteceu e tal, sair do prédio, voltar e tal, bacana. Aí tem meio essa coisa. Tem uns que aceitaram a oferta do governo, outros que foram lá para Itaquera, que é 3 horas do centro de São Paulo, outros não aceitaram, outros foram pra rua, cada um arrumou carguinho no governo. Tem assim, ó, tem um pouco de tudo e tal.
eu gostaria de saber qual é a posição dos movimentos sociais em relação a sacrifício de animais em religiões. Porque isso é bem complexo, né? Bom, minha opinião, eu posso falar sobre a vanguarda, obviamente sou contra, entendeu? Como sou contra uma lista gigantesca de coisas. Mas você tem religião? Não, só tenho praticante. Você tem praticante, pratica a negação de Deus. Aham. A gente costuma pensar sempre assim nas religiões afro-brasileiras, mas tem outras. Entendeu? O judaísmo e tal. Todos os anos tem foto, Eliane, lá não, mas tô dizendo assim, o povo ortodoxo tem lá a galinha, aquela que eles têm que bater não sei aonde. Deus que diz sacralização. Então esse animal tem raciocínio para dizer que ele vai sacrificar logo. Não, a gente entrar nessa conversa do raciocínio, cara, isso aí a gente vai voltar lá no Peter Singer, ele falava da pessoa em estado vegetativo. Eu vou fundar uma religião com umas práticas bizarras. Isso não abrange. Sabe, então quem for Rastafari pode fumar maconha na frente da Polícia Federal, não pode. Mesmo sendo da religião dele. É exercer a tirania, o especialismo é isso, é poder exercer a tirania dele. Eu sou humano, então assim, ó, pra mim caiu como tudo que eu posso fazer em relação ao outro que tá, então eu posso fazer, então eu vou lá e faço, entendeu? Mas não é, então, na época da escravidão lá, o cara, tipo, não, eu podia fazer, mas é minha propriedade, como é que eu não vou fazer isso? Entendeu? Então hoje soa estranho uma lista de coisas e tal, de cortar o rabo do cachorro até, entendeu? Até o sacrifício e tal, por causa disso. Cortar clitóris das mulheres na África e tal, cultura, que ninguém mexa com isso, né? Tem até o Stephen Hawking, que talvez seja o maior gênio vivo e tal. Se alguém se considerar no mesmo nível do Stephen Hawking para debater com ele, debata com ele e renega coisa dele, né? Mas o que a gente está querendo dizer é ter um mínimo, assim, sabe? Tipo assim, ó, eu não vou no acampamento Farroupilha, entendeu? É bem visível aquilo ali, cara. Tu vê lá a ovelha, aquela coisa toda. Ah, sim, convido todo mundo para acampamento. Primeiro acampamento vegano Farroupilha, que vai ter lá no gasômetro ali na frente e tal. Soja pro gado, soja pro gado. Soja para nós comer, conversa de quem tem criação de gado. Se a pessoa tem um baita num stand na Expo Inter ganhando grana, eu aceito isso, entendeu? Fora disso não dá para aceitar, senão a gente está sendo mais uma vez subserviente a uma oligarquia que a gente sabe muito bem que o Rio Grande do Sul é mandado por uma oligarquia. A frente pecuarista tá enorme e tal, então não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa, sabe? E de qualquer maneira, assim, ó, uma lista de veganos já estão começando a abolir a soja. Minha mulher tá aqui de prova o quanto, assim, ó, eu tô zerando meu consumo de soja cada vez mais. Essa soja usada para um pastel, para uma coisa assim, é muito mais uma porta de entrada para umas crianças que lá de Alvorada, obviamente, nunca ouviram falar do nosso assunto, e que vão comer um pastelzinho e dizem, pô, mas essa proteína aqui, pô, mas não é carne, tio, entendeu? Ou seja, uma entradinha, que de qualquer maneira é um restolho da criação da soja para fins de gado e também toda a indústria de alimentação humana. Porque tu vai pegar qualquer produto aí de supermercado, tu vai ler lá, contém soja. Entendeu? Eu já peguei bandeja de carne moída que dizia assim, contém lectina de soja. Sabe? Então no final das contas, assim, eu estou comendo assim, sobrou assim, lá no final os caras varreram e eles ainda botam na indústria humana. Eu não faço uma propaganda pela soja e tal, justamente porque eu sei muito bem de todas essas questões. Imagina, não tenho ódio dos animais silvestres, então eu vou defender a monocultura e tal, muito pelo contrário. Eu fico dizendo, vocês que comem carne que precisam de uma gigantesca monocultura de soja para alimentar o gado de vocês, para daí ter um rendimento menor, para poder ter aquele bifinho assim, bater no peito com orgulho e tal, não sei o que. A pessoa vai ser ambientalista e ecologista, sabe? Eu vou dizer, não, mas isso é o maior dos absurdos. E daí tem aqueles que dizem, não, mas então assim, eu só como uma coisa orgânica e tal. Eu digo, ótimo, então assim, ó, tu come frango e tal. Onde é que tá o frango na natureza? O frango é um híbrido, é um monstro, o Chester, é um monstro criado em laboratório, a pessoa come assim e diz, não, mas vocês ficam comendo aí, não sei o que, veganos são uma porcaria e tal. Não, isso de trigo. É que caiu o fetiche esse da soja, mas o trigo tá tomando um poder, tanto que, né, que procurar churrasco de glúten, então, sim, porque a informação contrária é um massacre, é 24 horas te dizendo tudo isso contrário, entendeu? Então quando a gente vai lá dizer uma coisinha diferente, assim, parece que, né, mas eu acredito nas minorias com poder de maioria. Isso a gente faz no dia a dia, cara. Te digo mais, não são nem alimentos novos, só com aquilo que o mais simples da feira, tu te torna vegano, sabe? O que cai por terra, aquele argumento, não, vegano só na capital. Né? Vegano só em São Paulo. Putz, é uma comida mais cara, uma comida da elite, entendeu? Na verdade não é, uma boa ida na feira, um arroz, feijão, brócolis e tal, matou tuas questões. E também assim, independente de toda essa coisa da nutrição, né, que é uma coisa assim, bom moço, nos nossos perfis da vanguarda, do pessoal da cúpula da vanguarda e tal, a gente enche de comida, assim, inclusive de junk food, sabe? Porque Porto Alegre tá cheio de junk food para veganos.
São vegetarianos, então nem se fala. Então assim, ó, pizza, cachorro-quente, churrasco, temos um assador vegano aqui que é o Juliano. Então nisso aí tu bota e as pessoas se assustam, porque elas acham justamente assim, não, tu vai ter uma alimentação correta, então tu vai ter aqui o teu um brócolis, uma coisinha, uma passa, um não sei o que, e não é isso. Isso tu pode até de vez em quando, mas assim, na pauleira do dia a dia, tu vai comer uma coisa aqui, uma comida ali, e de vez em quando tu tá afim de comer uma coisa boa, sabe? Vai pedir lá um bauru e tal, telepizza, ou seja, essas coisas assim que fazem parte do dia a dia e que essas coisas vão atrair as pessoas, senão vai ter gente que vai dizer, não, mas eu gosto de comer coisas assim, então eu nunca vou virar vegetariano e vegano porque eu gosto, eu não vou abrir mão da minha pizza, do meu sanduíche, do meu queijo e tal. Agora, nova moda dos veganos, os diferentes tipos de queijo são feitos de vegetais e tal, são realmente iguais. Então esse tipo de coisa a gente bota na internet, uma foto bem colorida, assim, as pessoas até se assustam e tal. Né? Domingo no acampamento vegano vai ter vários tipos de comida. Quem quiser ir lá, filar um rango e tal, vai ter bastante comida vegana e tal. Queria dizer que a gente pode fazer jabá, né? Pode. Tem umas camisetas da Vanguarda aí, quem quiser comprar e tal, R$20 cada uma, nosso pessoal aí e tal. Teve um seminário aqui de bioética aqui mesmo, nesse auditório que a gente fez uns anos atrás, e eu lembro, o cara que trabalhava com isso, com vivissecção e tal, que acho que era até daqui da PUC, se sucedeu e foi embora, assim, no meio do evento e tal. E eu me lembro do Dr. Thales Três, que é um biólogo, ele é autor de um livro chamado A Verdadeira Face da Experimentação Animal. Ele disse que uma das coisas que contrapôs muito lá o vivisseccionista era o seguinte, que tudo aquilo que é testado nos animais, assim, a não poder mais, depois é testado nos humanos, entendeu? E muitas vezes sem saber. Quem viu o filme Jardineiro Fiel, do Fernando Meirelles, sabe muito bem que a indústria farmacêutica apita no mundo. Não sei se alguém vai levantar a mão para defender a indústria farmacêutica, mas existe isso, ou seja, no caso estavam aplicando os coitados africanos lá, distribuindo remédio, mas de qualquer maneira existia. Daí ele entrou num caso específico da cirurgia de fígado que atinge o cérebro, que era com que o cara trabalhava, e daí o Thales disse, não, mas o pessoal foi morrendo depois que se inventou determinada técnica, porque eles aplicavam nas pessoas, assim, na cirurgia e tal, e o pessoal ia morrendo. Depois é que eles mais ou menos abriram o jogo e tal. E muita gente diz assim, olha que pena dos coelhos e tal, mas vai ter que ser com eles porque eu quero que a minha mãe, quando passar por uma cirurgia, tenha tudo certinho. Não está garantindo nada. Isso é uma falsa ilusão. Pensar em termos assim fisiológicos, tu vai botar um troço lá numa pele, lá no macaco e tal, vai bater igual a mim. Não vai adiantar. Procurar na internet aquelas 50 razões contra a experimentação animal lá é um grande fiasco da ciência, muitas daquelas coisas ali e tal, né? Bom, então agradecer a todo mundo que veio participar aí, cara. Eu acho que esse é um assunto interessante e importante que vai mudar a sociedade daqui pra frente. Eu acredito nas minorias com poder de maioria, né? Historicamente isso é bem viável, então acho que a gente está causando um barulho muito maior do que o número de pessoas exatamente envolvidas nisso aí. Você está tendo um fenômeno com as redes sociais que muita gente está começando a participar e a achar interessante, não só na rede, mas pela rede a pessoa meio que parece que vai assim, sabe, entrando num espírito assim de primavera árabe, assim, quando vê a pessoa aparece lá em eventos lá nossos, que geralmente as mesmas pessoas, a Vanguarda fazia convocação e as mesmas 5, 6 pessoas. Tá vendo gente completamente diferente, idades diferentes, ritmos diferentes. Então acho que esse tipo de coisa vai causar assim um impacto daqui pra frente, e a gente tá sempre aparecendo assim, em mídia, entrevista e tal, ou seja, não tem mais como nos negar, digamos assim, né? A coisa está sendo engolida e daí a gente entra no sistema para começar a mudar eles e tal, né? Então é isso, entra lá no YouTube, digita Vanguarda Abolicionista, tem um monte de vídeos das nossas coisas, de estar no Google também, tem 1 milhão de coisas, e convido também a acompanhar na anda.jor.br, tem a minha coluna, e a coluna da Ellen também, que são textos assim para fazer pensar e tal, e também para ofender um pouco as pessoas, tirar elas do conforto que elas estão, assim, não só os normais, os comedores de carne, os churrasqueiros e etc e tal, mas também os outros, assim, sabe, veganos e tal, porque acho importante discutir sobre o assunto, né, ter uma visão crítica de si mesmo, pra gente não cair numa repetição e virar, assim, sabe, um velho ecologista lá atrás, assim, que ficou meio que engolido pelo tempo, sabe. Acho importante a gente estar sempre de ponta, assim, na provocação, para poder fazer essas mudanças que são necessárias, né. Quer dizer, a gente não ganha nada com isso e tal, então talvez isso seja a desconfiança de muita gente. Quando a gente não ganha nada diretamente com isso aí, o pessoal acha meio estranho. Acha que os outros movimentos geralmente é alguma coisa, ou se não é 100% para eles, é para si, né. Isso aí, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, assim, pela ideia do evento. Pode bater palma, pode bater palma.